Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e venda da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e hoje o assunto é como fechar mais negócios sem depender de desconto. Empresas que evitam descontos excessivos e focam em agregar valor conseguem aumentar sua margem de lucro em até 25%. Para responder essa pergunta do tema de hoje, eu estou aqui com a presença do Rodrigo Araújo, que é o nosso gestor de marketing digital aqui da Digital Comunicação e especialista também em vendas. Então, Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço novamente por você estar aqui conosco, passando um pouco mais sobre a sua experiência aí na área de vendas. E hoje esse tema é bastante relevante. Então, primeiro, eu quero entender aqui a sua visão. Por que você acha que tantos vendedores, recorrem ao desconto como primeira opção? Eu acredito que assim, quando o cara vai vender e ele usa o desconto logo de cara, primeiro é preguiça, né? O vendedor tá com preguiça, ele fica ali, ele não tá muito a fim de convencer um cliente. E segundo, é falta de argumento de venda. E aí são várias causas, várias coisas que podem ocasionar isso. Ou seja, pode ser falta de treinamento do vendedor, no sentido dele realmente não ter técnicas de fechamento adequada para não precisar recorrer tanto ao desconto, ou pode ser mais atrelado à oferta do produto, que aí tem a ver com quais objeções que essa oferta quebra. Será que a comunicação versus o produto ou serviço, ela está bem estruturada? Será que a gente conseguiu vencer essas objeções antes do cara chegar lá na hora de comprar o produto ou serviço? Isso é mais importante, né? E esse é o X da questão. Assim, como você acaba indo para o caminho mais curto, é mais fácil você dar um desconto, porque você acaba criando ali uma urgência, só que se o desconto mal aplicado, ele pode machucar a margem da empresa e isso ser muito ruim, né, para o negócio. Até mesmo pode acontecer de sempre a empresa ser associado com o fato dos vendedores estarem sempre entregando ali valores abaixo do que o esperado, correto? Porque sempre oferece o desconto, mas sem antes apresentar o produto, entender como ele funciona. Então, eu já vi isso muito acontecer. Recentemente, eu recebi uma proposta, né, de um curso e vinha o valor cheio e já vinha o valor do desconto. Aí eu fiquei, tá, mas... Antes mesmo de tu pedir, né? Tu nem falou se era caro para ti ou não. Isso, e eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, poxa, gente, mas não vai me apresentar o produto, não vai explicar como funciona de fato esse produto? Mas eu quero agora aqui conversar com você sobre esse mito do desconto como estratégia de vendas, né? Então, a gente sabe que muitas empresas e vendedores acreditam que oferecer o desconto é a forma mais rápida de fechar uma venda. Como o Rodrigo bem colocou aqui, tem essa pressa ou até mesmo preguiça, né? Mas, no entanto, o desconto constante, ele pode diminuir a percepção de valor do produto ou serviço. Então, Rodrigo, quais são os impactos negativos de usar desconto como uma principal estratégia, assim, de primeira? Além daquilo que você já colocou aqui pra gente, que pode ser uma preguiça, enfim. Uhum. Cara, dentro do que a gente fala, quando a gente está dizendo de descontos em negociações, a gente tem que olhar também e dar um passinho antes, que é como é que foi teu planejamento comercial? A tua margem, cabe esse desconto? Ou tu tá usando só para fazer ancoragem, né? Que é ancoragem é aquilo que a gente tem ali na pipoca, sabe? Quando tu vai no cinema, aí tem a pipoca de 30, que é a grande, a média é 29 e a pequena é 27. Tu não vai comprar a pequena nunca. É muito difícil você comprar pequena, porque você fica, nossa, eu vou perder muito dinheiro. Então você acaba comprando a grande. Isso é uma técnica de ancoragem de valor que pode ser usada em diversas formas. Só que quando é usado de forma negativa, quando a gente ancora valor em preço e não em benefício, eu já falei várias vezes sobre isso, assim, que a gente acaba causando esse dano na percepção de valor do produto. Então, quanto mais você dá desconto indiscriminadamente, sem entender se o problema se a objeção daquele cliente realmente é preço, que é a maior mentira que acontece em toda venda é que não, tá caro. Tá caro, nem sempre tá caro. Tá caro, às vezes ele não confia em você o suficiente para comprar, ele não enxergou valor suficiente para pagar aquele preço, ele não tem a necessidade naquele momento, você não conseguiu gerar identificação com a solução daquele produto versus o que é a dor do cliente. Então,
tu percebe que são vários tipos de objeção que o vendedor, por preguiça, ele acaba resolvendo só com desconto, né? É lógico, 90% preguiça, 10% é falta de habilidade, né? E aí, nesses casos, os dois casos são treináveis, que se você prepara o teu script de vendas para lidar com as objeções, a chance de você converter sem precisar falar de desconto é muito grande. Até porque é um treino, né? Um preparo ali para a equipe comercial. E o que diferencia, Rodrigo, as empresas que de fato conseguem vender sem depender do desconto? Qual é o estalo ali que faz esse diferencial? Todas as experiências que eu tive de chegar e pegar empresas assim que tinham um alto nível de desconto na venda, ou seja, de cada 100 vendas, acabava sendo 80% das vendas aconteciam com desconto. O diagnóstico sempre era o mesmo, era a falta de uma história de vendas bem estruturada. Ah, Rodrigo, que diabo é história de vendas? História de vendas é aquela estrutura, é aquele roteiro que você fala quando você vai explicar o teu produto ou serviço. Se você hoje está indo para as vendas sem ter isso de maneira estruturada, você está deixando dinheiro na mesa. Se você está indo para fazer vendas, se o teu time de vendas está falando com o cliente sem ter um script estruturado e pensado para que ele quebre objeções, que ele gere valor e que deixe essa oferta ainda mais irresistível, você provavelmente está deixando muito dinheiro na mesa. Principalmente que quando você não faz isso, quando você não usa essa ordem, que é você quebrar as objeções do cara, seja tanto no marketing, mas seja isso na hora da venda, você acaba deixando muito margem para dúvida. Aí, se você não gera valor suficiente, você vai aumentar a chance de ter uma objeção de preço, porque o cara não vai enxergar valor, ele vai achar caro. Então, assim, nas empresas que eu mais vi dar certo, eram as empresas que mapeavam as objeções. E aí, hoje eu trago até uma ferramenta que a gente usa aqui na Digital, na nossa metodologia, que é o mapa de objeções. É uma ferramenta que o time de vendas usa, após cada venda, ele vai lá no CRM e preenche um campo lá, que são objeções. Aí ele vai adicionando preço, não entendeu tal coisa, não entendeu tal coisa, não entendeu tal coisa. Né? Hoje, até trazendo um pouquinho de tecnologia, o nosso time de vendas da Digital, todas as nossas interações de vendas são gravadas e transcritas por uma inteligência artificial que já faz uma avaliação daquela conversa de vendas baseada no nosso framework e já devolve isso para o vendedor 15 minutos após a reunião. Então, a gente tem uma automação que faz isso. Então, o tempo todo, o vendedor está recebendo feedback sobre aquilo que ele falou. Então, ele recebe lá, olha, objeção, quando o cliente teve objeção X, ou seja, ela identifica as objeções, a inteligência artificial, e ela fala assim, você poderia ter falado isso, aquilo outro. Então, eu brinco com o time assim, cara, eu quero que vocês façam 100 reuniões que vocês não vendam, porque eu tenho a clareza que na 101 vocês vão vender e nunca mais vão parar de vender, porque vocês vão treinar tanto, vocês vão estar tão bons em combater as objeções do cliente, que vai ser impossível você não vender. Então, eu classifico como segredo, todas as empresas que eu vi venderem muito sem desconto, é que elas geravam um valor tão grande, tão grande, tão grande, que você fica sem graça de pedir desconto. Você fica, não tem como eu pedir desconto disso. A entrega era exacerbada. Então, quando você consegue deixar o teu cliente com essa sensação que o valor daquilo que ele vai receber é muito maior do que o preço que ele vai pagar, você não precisa de desconto. Faz todo sentido. Até agora você falando sobre essa questão de ter todo esse recurso tecnológico para ajudar, quem dera se eu tivesse isso quando eu era vendedora. Poderia ter fechado mais contratos, porque realmente faz diferença. A gente consegue entender qual é o ponto que a gente está errando, se a gente tem esse excesso de urgência, de até mesmo querer se livrar do cliente, é quase um desespero, né? Então, assim, logo no início, quando eu comecei a vender, obviamente eu tinha muito isso, mas eu trabalhei numa empresa que tinha esse cuidado de treinar, enfim, a gente não tinha essa tecnologia que o Rodrigo falou que nós temos aqui. Novo, né? É verdade, que nós temos aqui na Digital. E então, assim, faz uma diferença enorme. Mas agora, Rodrigo, vamos falar sobre como criar uma ótima proposta.
para que o cliente ele veja valor na oferta sem precisar reduzir o preço. Então, como é que a gente pode construir essa ótima oferta? Então, assim, me explica quais são as técnicas, obviamente, sem entregar muito aí o ouro, Não, mas a gente pode falar bastante disso sim, tá? Dependendo se o teu produto ele é um serviço ou ele é um produto de alta complexidade, ou se você tem um produto B2C mesmo ali que você vende direto para o consumidor, leia-se o termo proposta como o argumento que você usa para fechar a venda. Então, assim, seja isso numa venda complexa, ou seja numa venda simples de um tênis, de uma calça, de algum produto específico direto para o consumidor, você tem algumas etapas que eu considero ser essenciais. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso que chama Método QVO. Então, eu vou explicar um pouquinho legal. dessa metodologia, que é o quê? O quê de quebra de objeções. Cara, toda boa venda começa quebrando objeções. Então, de nada adianta você falar de preço se você não entender se as objeções daquele cliente é preço. Então, você já tem que ter feito um trabalho prévio com o teu público-alvo de entender quais são as possíveis objeções. E já antes mesmo do cliente falar, tu já coloca isso na tua proposta ou argumento de vendas. Ou no script do vendedor, ou na proposta escrita, seja lá o que for, a forma que você vai entregar isso para o cliente. Aí pronto, quebrou as objeções, você precisa gerar valor, ou seja, o V do que V, né? Você precisa gerar valor superior ao preço que você vai cobrar. Então, você fazer uma entrega de valor nem sempre é você entregar parte do produto, às vezes é você ter atenção ao problema do cliente. Existem várias estruturas que a gente usa para construir propostas irresistíveis, mas uma delas é a PAS, né, que você está falando que é você ter falado do problema, de você agitar esse problema e depois de você falar da solução, né? Quando a gente fala agitar, é você chegar e colocar o cliente no problema. Falar assim, qual que é o custo da inércia? Quanto que custa para esse cara não ter isso resolvido? Entendeu? Então, isso é muito importante. Imagina que a diferença de você ter uma proposta que começa quebrando as tuas objeções, aí ela gera muito valor passando por uma jornada de explicar qual é o teu problema, te dizer qual que é o custo de tu não resolver, te mostrar um caminho claro e objetivo de solução, que geralmente é o teu produto, o teu serviço, essa solução. E aí, só depois disso, que você vai para a etapa de oferta, né? Dentro de oferta, você pode construir, tem diversos elementos que aceleram o fechamento, né? Eu vou falar de um. Você pode fazer ancoragem de valor, que a gente falou um pouco mais cedo. Sim. E aí, uma dica que eu falo evita ancoragem de valor usando preço. Mas, Rodrigo, que diabo é isso? Como assim? Se tu explicou que era o preço da pipoca e tal. Isso é um tipo de ancoragem. Legal. Você pode ancorar valor usando bônus, atributos, dando um produto a mais, dando um brinde, dando alguma coisa que faça sentido na cabeça do consumidor para que ele enxergue que aquele preço que ele vai pagar, ele está recebendo muito mais. Dependendo de como você estrutura a sua oferta, isso é muito mais barato do que dar desconto. Legal. Né? Então, quando você tem essa estrutura de quebrar objeções, gerar muito valor através da tua apresentação de problema-solução e ter uma estrutura de apresentação de oferta que ela consiga ter uma boa ancoragem, a chance de um fechamento é gigantesca, entendeu? Eu costumo dizer para o meu time de vendas que é assim, cara, a gente só não fecha com aquele cliente que, ele não pode pagar, ou dois, a gente não fez um bom trabalho na hora de mapear o problema dele. Porque se a gente erra o problema, a gente vai dar a solução errada. É que nem o médico, assim, né? Tu tá com dor na mão esquerda, ele manda engessar a mão direita. Não vai resolver nada. É verdade. Tu tá entendendo? Então, a etapa de você identificar o problema, ela é muito importante. Isso mais em vendas complexas, né? Quando a gente fala de vendas mais simples, a gente não tem tanto esse problema. Mas ainda assim, a preocupação em quebrar as objeções, em fazer com que a pessoa perceba valor. Eu vou tentar dar um exemplo disso para um produto. Claro. Vamos olhar, por exemplo, a Nike. A Nike, ela durante muito tempo, ela precisou explicar a qualidade do tênis, ela precisou falar da durabilidade, ela precisou colocar pessoas em campanhas, influenciadores,
usando o tênis de forma bem agressiva, Uhum. para mostrar, para quebrar aquela objeção. Qual que era a objeção? Caraca, eu vou dar R$ 1.000 num tênis, e será que esse tênis vai durar? Olha a dúvida. Será que vale a pena para mim, né? Então aqui ela quebrou essas objeções, e aí depois ela começou a construir comerciais aspiracionais. O que ela está fazendo? Ela está gerando valor, ela está emprestando valor emocional para aquela pessoa que vai comprar o tênis. Então, quando ela fala que se você comprar o tênis de corrida dela, você vai lá e faz, você vai se empoderar e você faz para você, e você começa a construir várias coisas na cabeça do teu consumidor. Quando esse consumidor chega na loja, a oferta fica muito mais simples. Então, o vendedor que está lá, ele só tem que mostrar, ele só tem que conectar toda aquela estrutura prévia que a marca já construiu Uhum. com o produto. Ele fala, olha, lembra daquilo lá? É isso aqui. E aí as vendas ficam muito mais fácil. Então, é por isso que eu falo que quando eu escrevi o livro muito focado em vendas complexas, porque na verdade o objetivo do livro era ensinar o meu time a vender. Uhum. E Então, acabou, agora vai se expandir aí para isso, todo né? mundo, né? Eu criei um método para ajudar o meu time a vender. Legal. Eu não tinha um propósito, a minha proposta não era escrever um livro. Acabou que eu fui escrevendo, deu mais de 100 páginas, eu falei, cara, isso é um livro. Então, bora publicar, né? Legal. Então, o objetivo foi geralmente esse, né? A minha ideia era, como é que eu faço para criar uma forma que seja coerente e que eu consiga, que seja repetível e replicável, Uhum. né? E que funcione. E aí eu pesquisei ali durante toda a minha trajetória de vendas, em que eu tinha um caderninho que eu anotava o que o cliente falava. Nossa, que legal, Rodrigo. Tipo assim, eu tinha um Moleskinizinho daqueles que eu tenho na minha mesa, você já viu? Eu tenho Sim. vários, né? Eu tinha um desses que era especial para isso. Era um com capa vermelha na época. E aí ele tinha um O maceta, né? Um O com um X, assim, né? Eu colocava. Que era, tipo, todas as vezes, todos os argumentos que eu falava que dava errado, tudo que eu fazia que dava errado. Eu anotava muito as coisas que davam errado para não repetir. E nesse processo eu acabei anotando um monte de objeção e eu não sabia. Isso foi empírico, né? Uhum. Com o tempo e a maturidade profissional foi vindo e a experiência, eu comecei a olhar que aquilo ali que eu fazia me dava muito insumo para fechar. Então, dentro desse processo, eu construí várias mudanças dentro de propostas comerciais, cara, e eu tive a oportunidade de, por 2 anos consecutivos, ser reconhecido como o melhor vendedor de serviços de inbound marketing do Brasil. Legal. Eu fui Maravilha. responsável, né, eu participei de mais de R$ 2 milhões em vendas recorrentes. Então, assim, que recebe todo mês, né? Então, todo Uhum. mês recebia esse valor. Então, os meus aprendizados foram, cara, quanto mais eu quebro objeção, quanto mais eu gero valor, seja com uma análise, seja entendendo bem o problema do cara e conectando com uma solução que eu tenha, ou entregando coisas antecipadamente para esse cara ter ali um gatilho de reciprocidade forte, e mais eu estruturo melhor a minha oferta, a forma que eu mostro, a forma como eu empilho o preço, a forma como eu explico o produto, tudo isso fez com que eu convertesse muito mais. Eu tinha um gerente comercial que ele falava que nós deveríamos ser como Sherlock Holmes, né? Para entender as entrelinhas de todo o processo na hora de vender. Então, a gente tinha que ser muito criterioso, assim como você com seu caderninho aí do 0 e o X, né? Que faz muita diferença, porque aí você agrega. Então, a gente entende que, em vez de reduzir o preço, né? O segredo é criar valor percebido pelo cliente, ou seja, o cliente ele tem que entender que teu produto tem valor, e isso é muito importante. Mas, Rodrigo, você, agora como cliente, tem algum exemplo assim que você passou de alguma empresa que conseguiu vender para você sem você ter desconto? Já aconteceu em algum Cara, momento? várias vezes. Você pode Várias citar aí vezes. uma Acho que situação que o tu viu, poxa, último. esse cara sabe vender, gostei. Não, eu passei por um processo. Na verdade, a gente está em fechamento, Uhum. um processo de uma empresa que vende um software e tudo, né? Uhum. E aí começou o processo de venda ali estava bem forte, assim. Primeiro eu achei legal porque eu cliquei no anúncio, 15 minutos depois eu recebi uma ligação. Só aí já me pegou. E era sábado. Só para você ter ideia, né? Olha Eu só. fiz 10 minutos de ligação com a pessoa, marcamos uma reunião para a próxima semana. A pessoa falou comigo, fez um esqueleto do meu problema, ou seja,
passou 30 minutos falando de mim, e aí pegou 10 minutos para me falar de preço. Eu já estava no limite da minha agenda, a pessoa sabia disso, porque a gente tinha falado sobre isso. Ou seja, olha a esperteza do vendedor, né? Uhum. Ele não deixou tanto tempo para que eu ficasse com dúvida com o negócio, eu tinha que correr para uma decisão. Cara, eu cheguei tanto valor naquilo, até ó, a cadência que você apresenta a tua oferta, ela tem que ser estratégica, né? Não adianta, Sim. se tu fala do preço no início da reunião, a pessoa vai ficar discutindo contigo sobre isso durante toda a reunião. Então, você acaba sendo muito ineficiente. Então, comigo foi isso. A pessoa gerou tanto valor, ela colocou na minha cabeça que aquilo ali funcionava para mim agora. Depois, Era a melhor opção, né? aí eu fiquei naquela, pô, será, velho? Aí, tipo, quando eu falava será, o cara vinha com mais argumento, mostrava número. E aí, tanto que eu falei, tá, beleza, velho. Vamos fechar, porque eu acho que faz sentido e tal, né? E foi isso, e não pedi R$1 de desconto. Na verdade, eu quis comprar mais, né? E aí a gente falando disso, vocês usam aqui, né? Que é a nossa ferramenta de inteligência artificial. Foi Sim. assim que venderam para mim. Foi num tapa. Tiveram todo o Venderam cuidado, né? tanto valor que eu fiquei assim, meu Deus, tem que comprar isso. Já estava passando o cartão. Mas, e eu atribuo isso a um excelente processo de vendas que não deixou tempo para que você criasse outras objeções depois de mostrar a oferta. Uhum. Isso é muito importante, né? Uma coisa que eu sempre falo para o time de vendas aqui da Digital é isso. Galera, vocês precisam serem incisivos na hora do fechamento. Vocês precisam entender quais são os elementos ali, quais são os atributos na hora de fechar a venda. Como é que o cliente está se sentindo? Porque venda, 80% é emoção, não é razão. É verdade. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A maior parte do que faz o cara apertar o gatilho de comprar é emocional. Então, você estabelecer um bom rapport no início é importante, ou seja, aquela conexão com o cara, alguma coisa, você quebrar o gelo é importante, você conseguir desconstruir qualquer ranço que tenha no caminho. E aí você vai deixando a venda leve, você vai... E, cara, o vendedor precisa entender que é sobre o problema do cliente. Por isso que comigo o cara conseguiu me pegar, porque ele estava falando só de mim, ele não falava do produto dele. Foi Eu muito fiquei, meu esperto, Deus... né? Não, e ele fez a venda da forma correta. Eu até elogiei no final lá, eu falei, cara, parabéns, você é um vendedor, não quer trabalhar em Manaus? Aquela brincadeira, sempre Já querendo recrutando, né? conquistar o Não, eu vendedor sempre brasileiro, né? recrutando, né? Aham. Mas assim, o que eu tiro assim da sua pergunta é que, cara, quando o cara consegue aplicar, quando o cara começa a falar mais de mim como cliente do que do produto dele, a chance de eu comprar é muito maior, porque o ser humano, ele é assim, ele gosta de falar dele, do problema dele, da dor dele, ele não quer saber de ti. Uhum. Quantas vezes eu já passei apresentando propostas e aí eu ia falar sobre a empresa e a pessoa não queria ouvir muito, ela queria saber sobre o que eu trouxe ali para resolver o problema dela. Então, eu comecei a entender, cara, eu tenho que falar menos de mim, tenho que falar muito mais do cliente. Então, hoje, uma das coisas que o método QVO ensina é que, cara, que você tem que ter muito mais páginas na tua proposta, ou partes, né, dependendo do tamanho da tua proposta, que falem do problema do cliente do que de ti. De ti ele vai procurar depois, ele vai olhar teu site, ele vai te perguntar se ele tiver alguma objeção. E geralmente, quando o cliente quer saber muito da empresa, é uma objeção de confiança. Uhum. Porque você não fez um trabalho de marketing prévio bom o suficiente para que ele confie de você. Ou você não tem autoridade técnica suficiente para que ele compre de você aquilo que deve ser uma venda técnica. Então, no final do dia, a proposta não vai resolver isso. Se tu falar que a tua empresa tem 30 anos, que vocês têm tantos clientes, isso não vai ajudar na hora da venda, entendeu? Verdade. Isso era para ter sido feito antes, para você conseguir quebrar uma objeção, entendeu? E agora você comentando sobre isso, agora eu estava aqui lembrando, eu era muito boa na revenda, né? Ou seja, manter o cliente ali com a gente para terminar, para ter o certificado, e a gente tinha muita dificuldade em renovação de contratos. E a gente procurava marcar, né, uma visita, né, fazer o aluno ali antes da rematrícula, para entender por que ele estava, primeiramente, desistindo, se era motivo financeiro, pessoal, e aí perguntava sobre o trabalho, porque normalmente a maioria estava ali para aprender o idioma justamente porque queria melhorar ali o seu salário dentro da empresa e tudo mais.
E a gente via muito isso, da desistência muito fácil, né? Ah, eu quero desistir por tal coisa, mas a gente queria de fato entender. Então, quando a gente começava a entender o que de fato era a dor dessa pessoa por não continuar conosco, a gente começava a atacar. Mas pense só, você está quase para terminar, falta um livro só. Você vai desistir no meio do caminho? Não faça isso. Já imaginou você ganhando um pouco mais? Quanto é que você ganha hoje? Às vezes a gente descobria até o salário do aluno ali, então, para continuar. Então, a gente vê a diferença quando a gente, de fato, se interessa pelo cliente, para entender o que ele quer ali com a nossa empresa, com o nosso produto, assim como esse vendedor te conquistou, não foi, Rodrigo? É que a venda, ela é sobre o cliente, não é sobre o teu produto. Sim, E se engana se o vendedor que acha que a venda é só ter um produto bom. Produto bom ajuda? Ajuda. Mas aí tu sofreu uma venda, tu não fez uma venda, né? Tipo, o produto ele já resolveu todos os problemas e você só vai precisar tirar o pedido. É diferente. Nós estamos falando aqui de venda que acabou que tem que suar a camisa para fazer. Entendeu? Então, é importante ter essa distinção, né? E o que você fez é muito claro o que eu venho trazendo e falando. Vocês faziam essas perguntas que tinham o objetivo de identificar objeções e com isso vocês tinham argumentos pré-formatados para que você conseguisse quebrar essas objeções e manter o aluno dentro. É o que eu falo, cara. Vendas é repetição. sim, verdade. Quanto mais você repete o processo, mais você vende. Quanto mais você mapeia as dores e objeções e cria caminhos de conversão, mais você vende. E se você transformar isso num exercício diário de sempre mapear objeções, sempre criar novos caminhos para conversão, você cria uma máquina de vendas. Que isso vai te dar uma previsibilidade de receita gigantesca, que é uma das coisas que a gente acredita muito aqui na digital, que é que o teu marketing ele precisa gerar receita previsível. Então, como é que você faz isso? Cara, você tem que ter números, você tem que ter indicador do teu negócio, você precisa mapear o teu processo, né? E passa pela venda. A venda ela precisa ser previsível. Cara, com quantas pessoas eu falo até eu conseguir fazer uma venda? Com quantos leads eu tenho que ligar para conseguir falar? O que eu preciso fazer no marketing para conseguir a quantidade de pessoas que eu preciso falar para manter uma reunião, para fazer uma venda, para... É toda uma construção ali que você vai fazendo, Exatamente, né? Então, engana-se a pessoa que fala que vendas é puro talento. Eu discordo completamente. Às vezes, um vendedor que não é talentoso, mas que é disciplinado, ele vai ser implacável. Realmente. E ele vai trazer muito mais resultado. Ele pode não ter a melhor oratória, ele pode não ter o melhor conhecimento do produto, mas se ele tiver disciplina de execução, se ele tiver confiança no processo e repetir aquilo, meu amigo, não tem como. É estatisticamente impossível que esse cara não venda. É verdade. Às vezes o vendedor tem tanto talento que ele faz, 3, 4 ligações, ele já vendeu uma ali, ele se acomoda. Por isso que eu falo que às vezes o vendedor talentoso é ruim. Tu tem que ter pelo menos assim, uns 10 vendedores médios para cada 2 talentosos que tu tem dentro do teu time. Porque é o processo que vende. Porque senão tu fica preso, tu fica dependente daquele vendedor, e aí, meu amigo, daqui a pouco tu só vende através do desconto porque o vendedor tá com preguiça, ele não tá afim de discutir muito com o cliente, ele não tá afim de fazer o que precisa para quebrar aquela objeção, e aí tu deixa o teu negócio na mão de um terceiro. Vendas é processo e repetição. Faz bastante diferença. Rodrigo, aproveitar que a gente está falando sobre essa construção do relacionamento com o cliente, eu tive a oportunidade de acompanhar um treinamento que o Rodrigo fez com um dos nossos clientes, da Murano. E eu achei muito legal o tipo de abordagem que você estava ensinando ali para os vendedores, que é justamente criar a conexão, a forma como entender a dor desse cliente. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como foi esse Sim. processo? A gente falou bastante da metodologia de spin selling, né? Isso. Que é uma estrutura de conversas que foi criada aí. Teve um cara que criou, não lembro o nome do autor do livro, tem um livro que chama Spin Selling. E aí eles fizeram mais de 1.500, eles acompanharam mais de 1.500 vendas. Imagina isso. E eles mapearam estatisticamente quais eram os argumentos que davam mais certo, quais eram os elementos que aquele vendedor usava que davam certo e os que não davam certo. E aí eles trouxeram essa metodologia, que quando
o vendedor, ele abordava o cliente com perguntas abertas sobre o cliente, Legal. sobre como é que era a situação, o S, o P de problema do cliente. Eles faziam ali uma incitação, né, que é o I, daquele problema, ou seja, mostravam o custo da inércia e eles entendiam se era aquele momento, eles tanto entendiam se o cliente estava no timing de compra, como geravam necessidade. E aí sim iam para um momento de oferta, né? Eu gosto muito do Spin Selling como uma estrutura de qualificação de oportunidades em vendas complexas, né? Uhum. Mas o Spin Selling, ele vai ajudar em tudo, né? A gente falou de muita coisa sem usar o Spin, mas a base do Spin Selling é escutativa. Então, velho, se tu não tá ouvindo o problema do teu cliente, como é que tu espera vender para ele? É que é aquela história, né? Eu quero falar do produto, falar, mas eu não dou espaço pro Cara, cliente falar também. O produto, tu lê num folder, pô, tu lê numa apresentação no Aham. PDF, com todas as características técnicas do produto. Quando o cliente está de frente a frente com o vendedor, ele quer saber se ele vai ser transformado por aquele produto, se aquela solução de fato é para ele, se é para ele agora, se cabe no bolso dele. Então tem vários gatilhos emocionais que estão acontecendo durante uma conversa de vendas. Por isso que se você conseguir, né, tem uma técnica que eu ensino muito pro meu time, que é a técnica dos sims. Uhum. Se ao longo da conversa, da apresentação, seja de uma qualificação e seja de uma estrutura de fechamento, se você fizer com que o cliente concorde com você, quanto mais sims ele faz, mais perto do fechamento ele tá. Tem uma coisa que eu sempre faço, eu quebrei a objeção, apresentei, falei do problema, apresentei a solução e antes de falar de preço eu paro tudo e falo. Com tudo isso aqui que eu apresentei para você, dessa solução, se a gente isolar o fator preço, faz sentido para você? E aí eu paro e espero, quem falar primeiro perde, né? Ah, é matador, né? Já passei 1 minuto na reunião calado assim, e aí o cliente, não, realmente faz muito sentido sim para mim e tal. Então, cara, ele já comprou. Naquele momento, na cabeça dele, psicologicamente, eu já converti. Eu só preciso agora. E aí eu gosto de ter um plusinho que eu gero um pouquinho mais de valor antes de falar do preço. Aí eu venho o preço com uma oferta matadora. Para que, de fato, aquele sim se transforme em vários sims. Eu começo a fazer perguntas afirmativas, perguntas fechadas agora, porque aí a gente está falando de fechamento, né? Uhum. Quando a gente fala de qualificação e condição da conversa, essa pergunta é aberta, mas quando eu falo de fechamento, eu tenho que, fechar a pergunta e dar pouca opção para a pessoa ficar focada ali no que ela tem que decidir, entendeu? Então, nada de perguntas, se tiver alguma dúvida, me avisa. Aí Não, já velho. era, né? Faça tipo assim, cara, podemos falar sobre isso amanhã às 10 da manhã? Posso te enviar o link de pagamento agora? Então, Sim. são coisas que a gente ajuda o cliente a decidir mais rápido, Realmente. né? E são muito mais, você vai converter com muito mais facilidade, não vai ficar dependendo de desconto, nada disso, entendeu? Porque se você quebrou as objeções e você gerou valor na hora da tua oferta, se ela estiver bem estruturada, se ela explicar bem o teu produto, se ela entregar muito mais benefício do que custo, não tem como o cliente, ele não vai falar de desconto, ele fica sem graça. Porque tu gerou tanto valor para ele que ele fica assim sem graça de te falar de desconto. E aí a gente tem esses clientes que de fato entendem todo esse processo, assim como o Rodrigo colocou, vai ali, não, realmente faz sentido fechar esse negócio. Mas a gente tem aqueles clientes que têm por hábito pedir desconto. Ou porque não perceberam o valor real ali dentro da solução que você apresentou. Então, a gente entra aí na parte de negociação estratégica e objeções, Rodrigo. Então, como é que a gente vai lidar com esse cliente que sempre pede desconto, Rodrigo? Olha, tem vários caminhos. Bora decupar um pouco assim, tá? Existem clientes e clientes. Eu vou dar um exemplo aqui. Se tu estiver vendendo por uma multinacional, fatalmente essa venda ela vai ter vários stakeholders. Ela vai ter, de repente, o responsável da área, ela vai ter, às vezes, uma pessoa de compras envolvida, ou suprimentos, dependendo do que você venda. A cabeça do cara de compras é uma, a cabeça do cara de suprimentos é outra, e a cabeça do cara do departamento é outra. Então, como é que você faz para sincronizar tudo isso? Você precisa saber todas as objeções de cada um desses.
E o teu planejamento comercial, ele precisa adequar todos os stakeholders. A gente faz um trabalho aqui no digital que é de implementação comercial, ou seja, a gente vai na tua empresa, vai analisar o teu processo de vendas, vai entender quais são os stakeholders da tua venda e a partir disso a gente vai mapear, cara, precisa fazer isso, precisa criar conteúdo X, Y, Z, porque quando chegar lá na frente o cara vai encrencar com isso aqui. Então a gente já precisa resolver antes essa objeção. Então assim, e aí quando a gente fala assim de negociação estratégica, se tu sabe que tua venda vai passar por 3 stakeholders e que esses stakeholders, eles ganham ponto por negociação, ou seja, exemplo, o indicador de sucesso de um cara de compras é quando ele consegue negociar mais barato, entendeu? Um cara de suprimentos tem muito mais atrelado a logística e prazo. Então, tipo, se tu já sabe disso, planeja a sua oferta para ter condições comerciais que te permitam fazer essa navegação. Vou dar um exemplo. Isso não precisa necessariamente você ter um desconto por desconto, tá? Isso é muito... Você precisa manter sempre... você precisa ter um plano comercial bem estruturado. Eu vou dar um exemplo. A gente está falando ainda da venda para multinacional. Fala, cara, beleza, você quer pagar mais barato? Antecipa um semestre para mim. Você gera caixa no teu negócio, tu dá um desconto, mas tem um custo de antecipação. Ah, vamos fazer a conta rápida aqui. Se eu fosse antecipar esse dinheiro no banco, eu ia pagar 3, 7, 6% às vezes, dependendo da negociação que você tem. Por que tu não dá 5% de desconto pro cara e ele te antecipa a grana? O comprador, tu já gerou uma reciprocidade ali, o comprador quebrou uma barreira enorme, tu já deixou o cara feliz aqui do departamento porque tu falou de valor, de benefício. Aí o cara de compras, tu gerou isso, aí tu chega com o cara de suprimentos e garante ali que tu vai ter uma boa logística, uma boa entrega, que tu vai entregar tudo aquilo que tu se comprometeu. Ou seja, sem usar de um desconto nocivo ou depreciativo, a gente caminhou aqui por uma história que você faz um fechamento para isso. Isso aqui falando de uma situação de uma grande empresa. Vou transportar isso agora para um negócio menor. Entende que o cara que toda vez ele pede desconto, tu nunca pode dar desconto por desconto, porque senão o produto de fato não valia aquilo que você colocou. E aí você entra naquilo que a gente falou antes, que é desvalorizar a percepção de valor daquele teu produto ou serviço. O que eu faria nesse caso? Eu criaria trocas. Tá, eu te dou desconto, mas você fecha hoje. Legal. Isso é uma das técnicas que a gente usa. Eu te dou X% de desconto, mas condicionado a você fechar hoje e fazer isso, isso, isso. Tá, eu te dou desconto em um produto se você comprar esse. Ou seja, você acaba aumentando o ticket médio, e usou o desconto para converter, mas você aumenta o ticket médio como um todo. Isso ajuda muito o vendedor que é estratégico, quando a gente está falando de negociações estratégicas, né? Ele tem isso na cabeça, que ele precisa vender um mix de produto, que ele vai conectar um produto com o outro, o quão estratégico ele vai ser, né? E ele precisa olhar para isso, né? O nível de desconto ele não pode ser alto, né? Às vezes só tu tem aquele cliente que, cara, ele não tem grana mesmo. E aquele desconto é a diferença dele comprar e não comprar, beleza, faz sentido. Pô, virada de mês, fechamento de meta, cara, eu não sou hipócrita aqui dizer que eu não uso desconto, tá? A gente usa, todo mundo usa, o mercado usa. O que eu tô dizendo é que você tem que usar com parcimônia. Não adianta toda a tua venda ser baseada em desconto, porque isso não é saudável, entendeu? Você não constrói valor perene da tua companhia ao longo prazo se você depende de desconto o tempo inteiro. E até é chato, né? Todo tempo ali a empresa ser associada ali é desconto todo tempo. Não, toda pro hora. cliente ele acha lindo, né? Porque Não, ele com chega lá e certeza. cai matando, Sim, mas sim. pro teu DRE, pro teu resultado, lá no final, na É, última linha, realmente. vai impactar, Vai bastante, né? entendeu? 1, 2, 3% de lucratividade extra no teu EBITDA ali, né? Que é a última linha antes do imposto, faz toda a diferença, amigo. O retorno É a não é o mais diferença do esperado, né? valuation da tua empresa. Então, você olhar para o nível de desconto que você dá na tua venda é importantíssimo, tá? E isso em todos os tamanhos de negócio, seja numa sapataria, que o gerente tem ali uma certa autonomia para negociar um desconto. Outro dia eu estava comprando um sapato, uma bolsa, e o cara queria me vender 2 sapatos a mais e ele ia me dar um desconto muito absurdo. Eu falei, cara,
E aí, Não, fechou? eu acabei comprando. Eu acabei comprando, Fechou, mas, né? mas assim, lógico, ele usou. O que ele Uhum, fez? Ele elevou meu ticket médio e uhum. usou o desconto como gancho de conversão. Então, ele criou uma oportunidade irresistível para mim. Para ele alcançou uma meta de faturamento, que é a lógica por trás disso, né? Uhum. Ele alcançou uma meta de faturamento ali, seja dia, semana ou mês, com aquela venda, e ele usou o desconto sem perder valor do produto, porque era uma marca que conhecia. Então, putz, às vezes um produto de R$ 1.000, se eu for pagar 600, cara, é uma oportunidade muito grande, É, entendeu? realmente. Então, isso que aconteceu, ele me pegou nisso. Ele falou, não, mas se você precisa levar mais 2 pares para eu te dar esse desconto. Aí, tá que me lascou todinho. Porque não, você acaba comprando Aham. muito mais. Mas o grande aprendizado disso, depois eu fico assim, que eu Pensando, né? fico pensando nas coisas que acontecem, eu fui refletir, eu falei, cara, esse cara foi muito esperto. Realmente. E eu não sei, tipo assim, o quão saudável ele repetir esse processo várias vezes, porque no final do dia a lucratividade dele vai encolhendo. E aí, de novo, tudo depende do cara fazer conta, dele ter uma estratégia bem evoluída. Ele não é qualquer cliente que ele pode fazer isso, É entender o entendeu? cenário, né? Vendas é isso. É, realmente. Engana-se que o pessoal fala assim, não deu certo em nada, vai ser vendedor, isso não é mais. Hoje em dia, cada vez, já não era verdade antes, mas hoje em dia, o vendedor ele acaba ganhando um protagonismo gigantesco em qualquer negócio. É verdade. Porque assim, o time de vendas, ele é responsável pela geração de caixa, pela geração de demanda. Então, se tu não tem um time de vendas forte, cara, tu tem uma empresa fraca. Tu pode ser o melhor produto do mundo, tu sofre vendas o tempo todo, mas e se entra um concorrente com um time de vendas estruturado, com um processo de vendas bem organizado, integrado, marketing e vendas, tu se acaba todo. Então, o risco é muito grande de você não preparar time de vendas, de você não olhar para isso com uma lupa ali em cima, no detalhe, de você entender como é que está teu processo hoje, quais são os passos para que você evolua isso. É muito importante eu sempre brinco que venda é a gasolina do carro, brother. Se tu para de vender, tu estanca no meio do caminho. E Tu faz pode todo até estar numa diferencial. ladeira, ou seja, com uma demanda reprimida, que os clientes estão comprando no modo automático, mas e aí quando a ladeira acaba? Já era, né? E, Rodrigo, a gente estava conversando agora aqui e você citou sobre a questão de objeção focada em preço. Qual é a estratégia que ajuda a reverter a objeção do preço? A objeção de preço é a maior É. mentira que tem, né? O cliente sempre mente, eu paro de mentir para mim, eu faço assim mesmo. Às vezes tem cliente que cabe, eu falo, cara, você tá mentindo, você tem dinheiro sim, que a tua empresa é grande, você tem uma empresa sólida, você não chegou, foi o valor. E aí, a estratégia cara, geralmente, 95% das vezes, quando o cliente levanta a objeção preço, não é isso. Qual que é a estratégia? Faça mais perguntas. Para você entender se de fato a objeção é preço ou não. Porque você já parte do princípio que se a pessoa ela entrou ali procurando o teu produto, é porque já tem toda a construção de interesse, certo? Nem sempre ela tem o valor, ela sabe muito Sim, bem quanto sim. custa e tal, às vezes acontece, tá? Por isso que eu deixei esses 5% ali, Aham. que é o cliente que ele achou que era um negócio e era 10 negócios. Ele falou, tá caramba. E essa Hoje eu objeção... conversei com um cliente desculpa. assim, né? Não, desculpa aí, só para eu concluir esse Claro, fica à pedaço aí. vontade. Hoje eu conversei com um cliente assim, né? Ele, achei legal os conteúdos de vocês e tal. E aí, mas eu queria saber se é para mim e tal. Eu falei, mas por quê? Aí me explica como é que você achou a gente e tudo mais. A gente foi conversando e eu entendi que o negócio dele realmente era muito pequeno. Eu falei, cara, eu acho que talvez a gente não seja para você nesse momento. A gente tem uma estrutura diferente, a gente atende perfil XYZ de clientes. E esse perfil, às vezes, ele não vai caber tanto no negócio que está muito começando. Então, eu falo isso, cara, a gente tem um dos pilares da nossa cultura é que a nossa comunicação ela é clara e transparente. Então, se eu vejo que aquele cliente não é para mim, eu não vou fazer ele comprar de mim, sendo que isso vai ser o último dinheiro dele. E se acontecer alguma coisa no caminho? E se ele não fizer tudo que ele precisa para ter resultado, a culpa vai ser nossa, porque ele vai ter alocado muito recurso para prejudicar o negócio dele. Então, a gente tem muita responsabilidade com isso, tá? De não
de não matar o cliente, né? Então, mas só que isso é raro, tá? 95% das vezes o cara tá mentindo para ti na cara de pau. Eu sempre falo assim, cara, na cara dura, o cara tá falando para mim que tá caro, mas não tá, porque ele comprou um negócio que não resolveu o problema dele 2 vezes mais caro. Então, aí eu sempre faço. Objeção de estar caro, geralmente a culpa é sua. Você não foi capaz de gerar valor suficiente para que aquele cara consiga ver que aquele preço está barato. Realmente, né? Sobre essa questão de objeções de preço, o meu caso era muito cartão de crédito. Eu não tinha um limite suficiente, né? Normalmente os clientes. E a gente falava, e aquele tio? E aquele amigo? E aquele namorado? Mas, obviamente, era um valor totalmente Uhum. diferenciado em termos de empresas das quais você lida no dia a dia, né? Mas teve um momento que você falou sobre a técnica de ancoragem. Então, me explica um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de como usar a técnica de ancoragem de preço para aumentar a percepção de valor, Rodrigo. Como é que a Cara, gente faz esse processo? um dos jeitos de fazer, e que eu gosto mais, você pode, tá? Ancorar através de preço. Você coloca lá, Uhum. por exemplo, que você tem um produto que vale 12 mil na percepção do mercado. E aí você, por exemplo, dá descontos progressivos de acordo com alguma condição. Pronto, você ancorou o valor usando preço. É um caminho. Por exemplo, assim, olha, esse pedaço do teu produto, ele custa 15 mil. Se você comprar hoje, você vai pagar 10. Uhum. Puta, deu 30 e poucos por cento de desconto, 33 ali. Isso é um caminho. Ou você pode ancorar através de valor, uma coisa que eu gosto muito. A gente tem aqui aulas, a gente tem alguns cursos. E aí o que eu faço? Cara, tu vai ter aqui esse produto, esse pacote, eu vou te dar aula tal, tu vai ganhar o meu livro, tu vai ganhar 2 treinamentos comigo, você vai ter tal coisa, tu vai entrar nesse semestre ainda, tu vai fazer isso. Eu empilho tanto bônus para esse cara, tanto bônus, que quando ele olha o preço, ele fica tipo assim, amigo, eu não vou nem questionar, porque só um treinamento com esse cara seria mais caro, então só o acesso a esse curso, aí vai depender, cada negócio vai ter a sua esteira de bônus, né? Que eu sempre falo isso, você, cara, qual a tua esteira de bônus? Quais são os produtos que você tem, que você usa estrategicamente para aumentar o valor percebido do teu negócio? O maior erro do empresário é não ter uma esteira de produtos, cara, preparada para isso, pensar estrategicamente para converter, entendeu? Ele acaba pensando em produtos, o mercado quer isso, eu vou... Cara, não é o que o mercado quer, é o que o mercado vai perceber valor. Tu tem que atacar a dor do mercado, não o que o mercado fala. O que o mercado fala fatalmente é mentira, assim como é mentira quando ele fala que tá caro. Uhum. Amigo, para o que ele quer, ele vai comprar, ele vai achar o dinheiro, né? Se o cara, por exemplo, for muito fã de futebol, e você falar assim, cara, é 5 mil reais para você assistir a final do seu time favorito. Meu amigo, o cara vai dar o jeito dele. Até a geladeira, né, Rodrigo? Ele vai dar o jeito dele. Mas é isso que eu digo, ó. O valor percebido verdade. versus a final do Uhum. campeonato do time dele é muito maior versus aquele produto que vai fazer ele ganhar dinheiro. E tem essa questão da conexão com a emoção, né? O emocional dele. Então A já vendas é a eleva, emoção. né? Exatamente. E aí a tua responsabilidade enquanto vendedor é elevar o emocional do teu cliente durante a tua história de vendas. É uma dança de persuasão, na verdade, a venda, né? Você tá ali conquistando aquela pessoa, trabalhando, seduzindo até mesmo. Aquele vendedor que vende bem, ele faz isso. É verdade. Ele conduz a conversa fazendo perguntas, não tomando todo o tempo de fala. Então, Rodrigo, a gente parte agora para a fidelização e pós-venda, sem depender de desconto, certo? Muitos empreendedores usam o desconto para fidelizar clientes. E aí eu te pergunto, programas de fidelidade baseados em valor realmente funcionam, Rodrigo? Cara, sim. E aí, mas só que aí tem que fazer conta, tá? Uhum. Talvez a profundidade dessa conversa vai ficar um pouquinho maior, mas para responder tua pergunta claro. eu vou aprofundar. Quando que é importante você fazer um programa de fidelidade? Você precisa ter domínio do teu CAC, do teu custo de aquisição de cliente. Então, quando a relação CAC e LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto de receita líquida, tá? Não estou falando de faturamento, de receita líquida, esse cliente deixa para ti em média ao longo do tempo. Vamos tentar dar um exemplo. No nosso caso, os clientes ficam em média com a gente de 1 ano a 1 ano e meio. Quanto que é a receita líquida que ele deixa para mim? Esse é o Lifetime Value.
né? E aí, eu gosto de usar a receita líquida, né? A fórmula geral, geralmente é o faturamento, mas é importante você ter uma visão da receita líquida, principalmente para programa de benefícios, porque senão você pode fatalmente confundir faturamento com lucro e gastar dinheiro no programa de benefícios além do custo de aquisição. Quando que um programa de benefícios é importante? Eu tive a oportunidade de criar um programa de benefícios no varejo alimentar. Então, o que a gente fazia? Qual que é o custo de eu ter um novo cliente? É X. Quanto que eu gasto para reconquistar um cliente antigo? Meio X. Opa! Aí vale a pena. Porque o custo de eu reconquistar o cliente através de um programa de fidelidade, ele precisa ser menor do que o custo de eu comprar um cliente novo. Ou seja, o custo de aquisição de um cliente novo. Nesses casos, aí sim, o programa de benefícios, ele é importante, ele é importante, mas isso vai acontecer muito mais para vendas mais simples. Para vendas complexas, cara, a fidelização é importante para fazer o cara tanto ficar, mas quanto continuar comprando. Lembra da esteira de produtos? É isso. O cara entrou aqui, quanto mais tu fideliza ele, mais ele compra o próximo, mais ele compra o próximo, mais ele compra o próximo. Então, isso é muito importante. A gente tem isso bem definido e bem claro. É importante, assim, benefício é bom, programa de benefício? Ótimo, só que tem que fazer conta. Se o teu negócio hoje não tem clareza dos números, se você não sabe exatamente qual que é o custo de aquisição, e aí não adianta colocar só marketing não, tá? Tu tem que colocar marketing, um custo de vender, né? Se tu tem um time de vendas, que é o salário daquela galera, a comissão, o custo operacional de tu operar a venda, ele precisa estar incluso no custo de aquisição de cliente, porque senão você está fazendo uma conta boba, né? Não, aí você está falando de ROAS, não de ROI, né? Que o ROAS é o retorno sobre anúncios feitos. Então, não é sobre o dinheiro investido, porque o dinheiro investido, quando a gente fala de ROI, eu tenho que falar de toda a estrutura de pessoas, de toda a estrutura física, de todo o custo da venda, né? Que é o teu CSV, o custo por serviço vendido, ou o CMV, o custo de mercadoria vendida. Você precisa ter isso em mente e mais o investimento em marketing para, de fato, entender quanto que é o teu custo de aquisição de cliente. Porque, senão, tu vai estar olhando para um número bêbado. Eu sempre uso esse termo, cara, tá bêbado, ele tá ali, mas ele não tá ali, né? Ele é perto daquilo, ele é parecido, mas não é esse número exato. E aí, essa diferença pode matar um programa de fidelidade. Se tu estiver olhando para o número errado, tu vai achar, não, custa R$100 para eu comprar um cliente novo, vou dar 100 de desconto que vai dar tudo certo. Só que tu se lascou, porque não era 100, era 150. Então, tipo, tu deu muito desconto. Entendeu? Ou seja, a relação vai ficar muito ruim, tu acaba perdendo dinheiro. É engraçado pensar em quantas empresas não têm ideias disso, né, Rodrigo? Não, a grande maioria das empresas fazendo não essas tem contas de qualquer jeito, né? E isso, acho que parte da gente estar aqui nesse podcast falando é o nosso propósito de tentar educar o mercado, de despertar a consciência no empresário médio brasileiro de que ele precisa olhar para esse número, porque senão fatalmente ele vai estar caminhando em direção ao precipício do negócio dele. E ainda vai botar a culpa no marketing. Pois é, né? Que o marketing não funciona, porque esse negócio digital não é para ele, porque o produto dele não vende na internet. Não, porque o meu cliente ele não está na rede social. São coisas que a gente ouve todo dia. Beleza, mas tá onde então? Você sabe? Como é que você fala com o cliente? E quando você começa a desconstruir as objeções, você consegue achar de fato onde está a dor. Então, Rodrigo, para a gente finalizar, eu quero que você me diga quais as 3 principais lições que você gostaria que esse empresário que está aí ouvindo levasse desse episódio de hoje. Acho que a gente pode encerrar com o próprio QVO, né? Opa! Quebra as objeções do teu negócio. Entenda, mapeie ali todas as objeções versus teu produto ou serviço. Esse exercício, ele não é que nem a estratégia que tu cria uma vez e vai seguindo. Não, ele é vivo. Ele precisa ser um documento vivo que o tempo inteiro você está atualizando ele e conseguindo entender se aquelas objeções ainda fazem sentido ou não. 2,
Gere valor, amigo. Seja com um atendimento presencial diferenciado, com uma loja organizada, com uma loja cheirosa, seja com uma proposta incrível que gere muito insight, seja com um atendimento atencioso, se preocupando com o cliente, seja qual for o teu tipo de venda, gere valor. E 3, estruture a tua oferta de maneira inteligente. Se preocupa com o teu plano comercial, com o teu forecast, né, que é a tua previsão de receita do mês, do ano. Tu não pode sair dando desconto adoidado de forma que machuque essa previsão, né? Você precisa ser estratégico. E não estou dizendo que não é para você fazer promoção, nem que para você não fazer desconto. Às vezes, tu está jogando um jogo que promoção é essencial, só que precisa fazer conta, né? Você precisa fazer promoção de forma coerente. Então, use estrategicamente a oferta, não só o gatilho de promoção, mas toda a questão de como você organiza essa oferta, o momento de falar. Eu tenho uma máxima que eu escrevo no meu livro, que é: não fale de preço antes de gerar valor. Não fale. Tem cliente que chega aqui e não manda a tua oferta. Cara, a gente não manda a proposta antes da gente apresentar, porque você não vai entender. Ah, você está chamando de burro? Não, cara, é porque o nosso serviço ele é diferente. Tem que ser, né? Você não vai... o valor que a gente entrega para ti é essa conversa. Senão não faz sentido você pegar preço meu, que você não vai comprar. A gente já entendeu isso. Com centenas de propostas enviadas, a gente já entendeu o que funciona e o que não funciona. Então, é regra do nosso negócio. Eu não estou dizendo que é para qualquer pessoa chegar e não mandar nunca mais proposta. Estou dizendo que cada negócio, 90% das vezes, você não manda até antes de gerar valor. Talvez você já tenha gerado valor através do marketing, através de várias coisas, você seja uma marca mega posicionada, aí beleza, você manda só o preço porque o cara já está convencido, ele só está querendo saber onde compra. Uhum. Então é diferente, né? Mas seriam essas três grandes aprendizados, que é o quebra de objeções, o aumento de valor percebido e estruturar a oferta de maneira irresistível. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pela participação e também por colocar aqui vários insights incríveis dentro desse assunto. Acredito que muitas pessoas que acompanharam o episódio até aqui entenderam que a Digital conhece do assunto e pode te ajudar a entender um pouco mais de como desenvolver, de como evoluir o seu negócio. Então, se você tem interesse de saber, de conhecer os serviços da Digital Comunicação, você pode acessar o site para um diagnóstico com o Rodrigo, certo, Rodrigo? Sobre essa estratégia de marketing. Provavelmente comigo ou com alguém do meu time, né? Verdade. Também tem isso, né? A gente tem um time aqui preparado. Você já viu que o Rodrigo preparou muito bem esse time de marketing e vendas. E aí, a gente está aqui para ajudar você a caminhar nessa jornada de elevação do seu negócio. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Quero convidar você para seguir o podcast no Spotify e também se inscrever no nosso canal Digital Comunicação e acompanhar semanalmente todos os nossos episódios. Muito obrigada e até a próxima.